Olá, eu sou Elise Barros e na nossa aula de hoje eu vou te ensinar a fazer esse porta-moedas de hexágonos, todinho feito à mão. Vamos separar aqui os retalhos, porque ele é todo feito com sobrinhas de tecido. Então eu vou separar aqui os retalhos que eu quero para fazer a parte externa, ou todo de uma cor só, ou colorido. E vou escolher também, aqui eu escolhi para a parte interna o jeans, sobrinhas de jeans, de perna de calça. Aqui eu vou disponibilizar o molde, mas ele tem 11,5 por 10 centímetros. É o hexágono maior. E para o hexágono menor, eu vou te dar já as medidas. Aqui eu vou fazer assim com o maior. Eu vou riscar por dentro e vou riscar também por fora do meu hexágono. Então, eu risco por dentro e por fora. Eu vou precisar dessas marcações, tá bom? Esse tecidinho que eu tô usando, eu vou precisar de 8 quadradinhos de 12 por 12 para fazer a parte externa. E 8 quadradinhos de 8 por 8 para fazer a parte interna, que essa eu fiz com o jeans. E olha, encaixa direitinho na parte interna do nosso hexágono. Então, eu vou riscar 8, riscando por dentro e por fora, e vou riscar 8, riscando só por dentro, para poder encaixar assim bem direitinho. Se eu cortar os quadradinhos, vai ficar mais fácil ainda. Então, vamos lá? Mãos à obra? Eu vou pegar o meu hexágono menor, vou encaixar bem certinho onde eu risquei. Para que ele não fique torto, tem que ficar bem certinho dentro do risquinho que eu fiz. Ó, bem aqui, tá? E vou dobrar. Veja que eu dobrei até a margenzinha, até encostar, mas eu não vou passar por cima do jeans. Eu vou só encostar ali no jeans e dobrar. Agora, vou dobrar sobre o jeans. E vou fazer o meu pontinho invisível. Aquele que eu sempre ensino para vocês, que pega um pouquinho do tecido de baixo e a dobrinha do tecido de cima. Assim, eu vou fazer o meu ponto invisível e vou fazer como que uma margem ou uma moldura no meu hexágono. Eu estou trocando a língua com essa palavrinha, mas é hexágono mesmo. Então, eu vou fazer isso até aproximadamente 1 centímetro antes de chegar ao final. Eita, que a minha linha sempre cisma de dar nó. A linha de algodão é assim mesmo. E quando você coloca ela grande demais, piora a nossa situação. Então, ó, tô chegando aqui a 1 centímetro, ó, tá dando para ver bem, né? Do nosso final. Então, aqui eu paro, vinco bem, dobro de novo até encostar no jeans, vinco, e dobro de novo sobre, ó, sobre o jeans. Assim, eu vou fazer um cantinho mitrado bem nesse cantinho aqui. Aqui eu gosto de fazer assim, eu gosto de dar 2 pontinhos para segurar bem, para prender bem essa partezinha que tá aqui em ângulo, e continuo fazendo o meu ponto invisível aqui.
até eu chegar a aproximadamente 1 centímetro de terminar essa costura da moldura no meu hexágono. Se você sentir dificuldade com o jeans, trabalha com tecido mais fino, não tem problema não. Eu estou querendo mostrar a possibilidade de trabalharmos com reaproveitamento de tecido. Ó, dobra até bem pertinho do meu jeans e dobra sobre o jeans. De novo, eu vou dar 2 pontinhos para prender aqui o meu ângulo do meu hexágono. E ele fica certinho, não tem como entortar, não. A menos que eu corte nas medidas erradas. Se eu cortar torto, claro, não tem outro jeito, vai ficar torto. Novamente, aqui eu vou fazer o mesmo processo, nele todinho, para poder ficar assim. Ó, chegando no final, vai fazer esse biquinho. Aí você pode pensar, uau, errei tudo. Não, senhora, isso aí tá mais do que certo. Não, senhora e não, senhor, que temos aí muitos homens assistindo às nossas aulas também. E fazendo o nosso artesanato, que isso é muito elogiável. Dobra e, novamente, vamos lá? Dobra de novo. E aqui eu fiz os 2 cantinhos mitrados para finalizar o meu hexágono. Agora eu prendo com 2 pontinhos. Gente, pensa, você pode fazer isso para tapete, para centro de mesa, toalha, barrado no pano de prato, fica lindo também. Para fazer bolsa, é só você aumentar o tamanho do seu hexágono, né? Se você tem dificuldade, vai na internet, tira um tamanhozinho, vai lá na impressora, pede para aumentar, que eles aumentam o tamanho que você quer. E aí você faz a peça que você quer. E ele é bem fácil. O processo é só esse. E você pode também estar aí reaproveitando as sobras dos outros trabalhos que você faz. Às vezes você tem uma amiga aí que é costureira, joga muito tecido fora, retalho, aproveita os retalhos dela. Ó, aqui eu vou dar novamente o meu pontinho. Agora sim, eu vou dar o nó, aquele nozinho escondidinho e acabou. Segura firme, 2 voltinhas, segura todo mundo junto e puxa. Treino para você conseguir fazer esse nó. Prontinho, agora eu vou cortar e eu vou fazer todos os meus hexágonos dessa forma, que no total são 8. 8 que eu posso fazer colorido ou de uma cor só. O do meio eu posso fazer bordadinho ou não. Aqui, ó, eu dobrei direito sobre direito e vou fazer o meu ponto invisível. Dando aquele nozinho secreto, nosso nozinho escondidinho. Espero que esteja dando para você ver bem e entender. Mas sempre lembrando, dúvida, pergunte. E aqui eu vou fazer aquele pontinho palito, que é aquele pontinho bem retinho. E pegando sempre a pontinha do tecido. Ó, aqui é bom você prender para não correr risco de sair do lugar. Senão acaba saindo. E aqui faz com calma. Aqui eu tô fazendo um pouquinho apressado, que é porque eu quero mostrar como monta esse porta-moeda. Mas faz com calma, com capricho,
Eu tenho certeza que vai ficar muito bonito. Você pode fazer uma bolsa também, viu? É só você procurar aí os retalhos que você tem. Às vezes a gente tem pedaços de tecido tão bonito que tem até pena de se desfazer dele, né? Então, aproveita e faça uma bolsa para você. Chegando aqui no finalzinho, já não tem o risco de sair do lugar. Você pode fazer ele todo liso também com a parte do meio estampadinha. Também fica lindo. Com motivo de bebê, se for um caso de uma manta de bebê. Com motivo de cozinha, se for alguma coisa para copa cozinha, enfim. O céu é o limite da criatividade. E aqui eu vou arrematar. Com o nozinho, entra dentro do meu hexágono, sem aparecer pelo outro lado. E agora eu vou cortar a linha. E prontinho, ó, como ficou. Bem feitinho, viu? De um lado e do outro. E é assim que eu vou montar todos os meus hexágonos, fazendo os meus bloquinhos. Vamos lá? Vamos ver como que eu vou montar para montar esses hexágonos num porta-moeda? Próximo passo é como é que a gente faz para emendar os nossos hexágonos. Aqui eu já emendei 2, tá vendo? E como o processo é o mesmo, eu vou te mostrar aqui como você vai fazer isso em costura em Y. Aqui eu fiz assim, ó, comecei da ponta pro centro. Tomando cuidado de acertar bem, alinhar bem certinho e prender aqui com um alfinete ou um clipe, enfim, para não sair do lugar, bem certinho no ângulo. E agora eu vou fazer a nossa costurinha com aquele pontinho que eu já ensinei para vocês em outros vídeos e no início desse vídeo. Tá gostando da nossa aula? Então não esquece de dar o seu ok, de compartilhar com as amigas, se inscreve no nosso canal que você vai ver que tem muita coisa boa, muita coisa para quem já tem hábito de costura, tem prática, e para quem não tem também. Então tem muitas dicas. Tem muitas dicas interessantes para você que está começando, mas também para você que já tem uma certa habilidade na costura. Ó, acerta aqui bem direitinho para não fugir. E presta bem atenção que essa é uma dica bem interessante. Aqui bem no cantinho do ângulo, chegando aqui você dá um nozinho. Isso garante um acabamento mais bonito. Agora, ó, direito sobre direito, vira, acerta bem direitinho, deixa bem retinho e continua com a mesma costurinha. Agora também dando um nozinho ali, caso você queira. Eu gosto, porque segura bem a costura do ângulo, ela não fica abrindo depois. E eu vou continuar fazendo o meu ponto palito até o final. Muito legal essa dica, não é? Então fica aí porque até o final, porque você vai ver que é bem interessante essa técnica, esse processo. E você vai ver que você pode fazer muita coisa, né? Com o que você está aprendendo. E é muito interessante quando você comenta aquilo que você está aprendendo, aquilo se você está gostando ou não. Isso me ajuda a trazer mais novidades para vocês. Então, comenta, diz o que você já fez, mostra pra gente o que você já fez, me marca quando você postar. Me marca lá na sua rede social. Você pode colocar hashtag Fiz com Elísia Barros
e eu vou saber, ou simplesmente hashtag Elísia Barros, no caso, arroba, né? Me marcar com arroba Elísia Barros, e eu vou saber que você fez, vai ser bem legal. Eu gosto muito de ver o progresso de quem está aprendendo a fazer alguma coisa comigo. Isso é realmente muito bom e encorajador. E os comentários de vocês são muito bem-vindos. Dúvidas? Pergunte. Na medida do possível, eu vou respondendo a todas. Eu não deixo nenhum comentário sem resposta. Isso pode ter certeza. Chegou aqui no finalzinho um nozinho, entra dentro do hexágono e está pronto. Olha como fica pelo direito. Olha o encontro dos ângulos, perfeitinho, tá vendo? Olha pelo avesso. Então, nós vamos fazer isso. Esse aqui é um outro trabalho que eu estou fazendo, mas aproveitei para mostrar para você como é que eu emendo. Esse aqui eu vou costurar por aqui, ó. É um outro trabalho, mas eu vou te mostrar como é que a gente vai fazer agora. Vem comigo. Agora eu vou te mostrar como a gente vai fazer esse porta-moedas. Esse a gente vai fazer assim, ó. Eu fiz a flor, tá vendo, ó? Fiz aqui a flor e nessa ponta aqui, ó, olha aqui a flor da vovó, do jardim da vovó, tá vendo? Um no meio e os 6 em volta. Aqui eu escolho o ângulo. Eu coloquei um. Aqui, onde estão os azuis, eu escolhi para que fosse os meio ou as laterais do meu porta-moeda. Então, eu vou começar fechando esse porta-moeda pela lateral, com aquele pontinho que eu já ensinei para vocês. Olha como é fácil de fazer. Aqui eu vou fechando com o pontinho palito. Começando pela lateral, que no caso eu escolhi colocar em azul, as duas laterais. Eu vou fazendo o meu pontinho palito. Viu como não é difícil? Qualquer pessoa que tenha um pouco de paciência e capricho vai conseguir fazer um bom trabalho. Ah, mas Elísia, não fica igual. Calma, faz mais de um. Treina. O treino, a repetição é a mãe da retenção. O treino vai te fazer cada vez ficar melhor. Qualquer pessoa pode fazer. Não existe aquilo de, eu não consigo, eu não dou para isso. Dá sim. Claro que dá. Tenta. O primeiro não vai ficar muito bom? Tenta o segundo, o terceiro. Com certeza você vai chegar no nível de fazer um trabalho perfeito. Mas se você desistir no caminho, vai ficar mais complicado ainda, né? Aí não vai dar certo. Então, me acompanha aí nas redes sociais, me acompanha aí no canal, se inscreve no canal para receber as notificações. Toda semana tem um vídeo novo. Então, se inscreve aí no canal que você vai ver que você sempre vai ter alguma coisa diferente que você possa fazer. Se quiser me dar uma sugestão, estou aberta às sugestões. Aqui eu já fechei e vou arrematar o meu hexágono. Então, ó, tô fechando aqui uma lateral do meu porta-moedas. Ó, tá vendo? Agora eu vou para outra lateral do meu porta-moeda e vou fechar essa aqui. Da mesma forma que eu fiz do outro lado. Só não pode esquecer de dar nó na linha, né? Vamos lá. Prende nas pontas para não fugir, não ficar torto.
E aqui eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz do outro lado. Olha como vai ficar a lateral, né? A primeira lateral do nosso porta-moedas com hexágonos. Olha que gracinha que fica, tá vendo? Ó, parece uma caixinha, né? Agora nós vamos fechar o outro lado exatamente da mesma forma. Vamos fechar as duas costuras das laterais, como fizemos do outro lado. Assim, nós vamos fechar totalmente o nosso porta-moedas com sobrinhas de tecidos. Olha como tá ficando bonitinho. Ó, esse lado tá todo fechadinho. Agora, vou fechar o outro. Faltando... Não, já tá todo pronto. Já fechei. Falta esse. E ele já tá meio caminho andado. Vamos ver como ele vai ficar? Ó, terminando aqui a nossa última costurinha. Agora, nós vamos pro acabamento. Então, ó, presta bastante atenção agora para você ver como vai ficar o acabamento dele. Até aqui, já deu pra gente ver que tá muito fofo, né? Muito bonitinho. Esses cantinhos aqui a gente tem que tomar cuidado para não tirar do lugar, né? Não, com muita força aí é claro que vai estragar o nosso trabalho. Ó, ele vai dobrar aqui e fica aí até o final que eu vou te ensinar um truquezinho para ele ficar bem bonitinho com esse acabamento. E ele vai ficar dessa forma aqui. E aí eu vou te ensinar a botar o botão de pressão. Bom, então vamos lá. Como que nós vamos fazer para fechar mais esse lado aqui? Isso é opcional, tá? É uma sugestão que eu estou dando. Então, aqui nesse cantinho, eu vou dar uns pontinhos. E vou tomar o cuidado de usar a linha da cor do tecido, porque esse eu não quero que apareça. Mas ele é feito de forma que, se não fizer com a cor do tecido, ele vai ficar aparecendo. Então, ó, a meio centímetro ou menos, eu vou dar uns pontinhos, que é só para segurar o movimento interno do nosso porta-moeda com sobrinhas de tecido. Aqui eu dou 3 pontinhos só. Não dou mais do que isso, não. E aqui eu marquei o meio. Então, fica aí para você entender por que eu fiz esses 3 pontinhos. É bom quando a gente entende por que é feito, porque assim, quando você for fazer em outras peças, você vai poder pensar aí se a sua peça vai precisar ou não, se você quer usar ou não esse recurso. Então, aqui eu vou fazer do outro lado também os 3 pontinhos para dar um movimento à minha peça, ou ao meu porta-moedas de hexágonos com sobrinhas de tecido. Como eu costumo dizer para vocês, o acabamento num trabalho é tudo, né? Um trabalho manual, um trabalho artesanal, o acabamento é tudo. Eu diria que está bem dividido aí entre a criatividade, a boa qualidade do material e o acabamento. Isso aí vai ajudar a sua peça, o seu trabalho a se vender. Eu digo que um trabalho bem feito se vende sozinho. Prontinho. Agora, ó, eu demarquei aqui o meio e induzi
esse fechamento. Eu posso parar por aqui se eu quiser, tá vendo? Ó. Dependendo de para que eu vou usar. Se for para botar batom, eu gosto de usar como porta-batom. Beleza. Se não, você pode, ó, o botãozinho que bonitinho. Você pode usar um outro recurso. Nesse aqui eu vou usar esses dois tipos de botão, que é o botão de pressão, colchete de pressão. Essa pontinha que fica para fora, que fica exposta, eu gosto de colocar em cima. Eu gosto de colocar na parte que vão colocar, que vai ficar para cima. É o macho do botão. A outra parte é a fêmea do botão. Então, eu prefiro fazer dessa forma, tá? Eu vou colocar aqui o botão e vou te mostrar uma outra forma que você pode usar esse porta-moedas de hexágonos com sobrinha de tecido. Essa aqui você pode usar como uma carteirinha, uma bolsinha ou simplesmente uma necessaire para você colocar os seus batons. Aqui eu tô dando 3 pontinhos em cada buraquinho do meu colchete. Não precisa mais do que isso, ele já fica firme. Espero que esteja dando para você ver bem. Mas se tiver dúvida, me pergunte que eu respondo. Prontinho. Aqui eu vou dar um nozinho para arrematar. E vou colocar agora o outro lado. Vou medir direitinho e colocar o outro lado. Olha como ficou. Agora eu vou dobrar aqui, ó, e marcar a posição que vai ficar o meu outro botão. Acerta todo mundo bem bonitinho, para não ficar torto. E aqui eu marco o lugar do meu botão, ó, tá vendo? Bem aqui eu vou colocar a outra parte do meu botão, que é a fêmea do botão. É essa que o buraquinho fica para cima. Vamos lá? Então, eu vou fazer da mesma forma que fiz com a outra parte. Vou dar 3 pontinhos em cada buraquinho, passando a agulha por baixo para fazer um acabamento bem legal. Olha só que fofurice que tá ficando o nosso porta-moedas de hexágono com sobrinhas de tecido. Ó, essa é uma opção, tá vendo? Agora eu vou te dar uma outra opção que você pode estar aí fechando, porque você pode dizer, as moedinhas vão cair pelos buraquinhos. É um risco, né? Então, como que eu posso fazer se eu vou usar como porta-moedas e não como uma necessaire, uma bolsinha para colocar outras coisas ou até mesmo batom, né? Eu vou prender aqui esse botãozinho fantasia e vou te mostrar essa outra opção que você pode ter.
Então, vamos aqui prender o nosso botão primeiro. Fica aí que você vai ver. Presta atenção que você vai entender. Tenho certeza que vai. Ó, sempre escondendo o nozinho. E esse botão fantasia é só, como o nome diz, só para enfeitar mesmo, né? Porque o que vai fechar mesmo vai ser o botão de pressão. Ficou lindo, né? Muito lindo. E é interessante como as pessoas gostam de um trabalho feito à mão. Agora eu vou fechar essas laterais aqui, ó. Tá vendo essas pontinhas aqui? Olha como ele vai ficar. Essa é uma segunda opção que eu tô te dando aí. Então, vamos lá. Vira pelo avesso, com cuidado. E nós vamos estar fechando as pontinhas da lateral. Assim, nós vamos diminuir essa abertura. E eu vou trazer essa costura até aquele meio que nós marcamos. Olha como ficou depois de pronta. Muito linda, né? A nossa bolsinha. Como eu disse, o meu eu fiz pensando em colocar os batons na minha bolsa. Mas não significa que eu não possa levar as moedas, justamente porque eu fechei as laterais. E ficou assim o nosso porta-moedas com hexágonos e sobrinhas de tecido. E então, gostou da nossa aula de hoje? Então se inscreve aí no nosso canal, não esquece de dar o seu ok. Nós temos o clube de canais também, se você se interessar de saber como funciona o clube de canais, eu vou deixar o link aqui para você dar uma olhadinha nas vantagens que você pode ter. Olha como ficou lindo, as laterais de um lado e de outro. Então, quer você saiba costurar, quer não, você tem aí uma grande opção e uma grande oportunidade de aprender a fazer coisas lindas e maravilhosas. É essa a oportunidade que o patchwork te dá. Pode ser feito à mão ou pode ser feito à máquina também. Olha como ficou o acabamento dele. E percebeu que ele não precisa de forro? À medida que você vai fazendo a moldura do hexágono, você vai automaticamente forrando o seu porta-moedas. Então, espero que vocês tenham gostado da sugestão que eu trouxe para vocês. E agora, como eu tinha combinado, eu vou estar passando para vocês as medidas do tamanho que vai ficar aqui o nosso porta-moedas de hexágonos com sobrinhas de tecido. Ele ficou aqui, ó, de comprimento, ele ficou com 12 centímetros, ó, tá vendo? 12 centímetros. Aqui, na altura, ele ficou com 6 centímetros, depois de pronto. E na largura, ele ficou com 6 centímetros. Esse hexágono interno é de 6 centímetros, ó, 6 centímetros por 5,5. Esse hexágono externo, ele ficou com 11,5. Então, essas são as medidas do nosso porta-moedas. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.